Então, abra sua Bíblia, Salmo de número 73. E à medida que você for achando, se coloque de pé. Salmo de número 73. Vamos estar falando a palavra do Senhor neste salmo, meditando sobre algumas coisas importantes que esse salmo visa nos transmitir. Amém? Aqueles que não acharam podem acompanhar aqui no telão, Salmo de número 73, versículo 1. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, e vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, e falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que eu em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. E se eu dissesse isso, também falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Amém? Podemos assentar? Bendito é o nosso Deus. Eu estou me ouvindo muito bem. Se der um pouquinho de microfonia, basta só um pouquinho, mas para mim está ótimo. Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero falar aqui nessa noite, baseado no texto que nós lemos. Faremos, como de costume, uma pregação expositiva, mas eu quero falar aqui sobre este salmista, cujo nome é Asaf. Talvez aí na sua Bíblia tenha no cabeçalho sobre o início do capítulo 73, do Salmo de número 73, né? A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo de Asaf. Asaf foi um importante músico em Israel. Muito provavelmente o músico mais conhecido que nós temos consciência, porque ele foi alguém muito importante durante o reinado de Davi. Na verdade, Davi não seria conhecido como um grande adorador se não fosse por causa de Asaf. Haja vista que Davi, ele embora fosse um grande compositor, rei e poeta, as suas composições, elas eram entregues aos músicos do tabernáculo para esses as cantarem. E Asaf era ali o principal dentre esses músicos, juntamente com Etã, Emã, Geduntum e os seus filhos. E a história de Asaf é uma história muito interessante, porque nós vamos ver que esse Asaf, ele era da tribo de Levi, filho de Beraquias, da família dos Gersonitas.
E você que esteve aqui conosco, aproveitando o panorama bíblico, você pode aprender conosco aqui que a tribo de Levi fora escolhida por Deus para ministrar no santuário. E dentre os filhos de Levi, a saber 3, fizeram com que essas 3 famílias fossem destacadas dentre essas tribos para o ofício do tabernáculo. Os filhos de Merari, de Coate e de Gerson. E Asaf, ele é da família dos gersonitas, que tinham a missão de transportar e guardar as tendas e outros equipamentos externos do santuário. Mas, no entanto, muito mais do que simplesmente um ofício exterior daquilo que ele ministrava no santuário, ele aprendeu e com isso se destacou como um excelente músico, um excelente tangedor, um tocador de símbolos altissonantes, aonde através ali da sua música, através do seu instrumento, ele ministrava a adoração a Deus, e isso fazia com que todo Israel fosse contagiada com esse louvor. A Bíblia vai dizer que ele não era simplesmente um grande músico. A Bíblia também vai dizer que ele era profeta. A Bíblia diz que quando ele ministrava louvores, ele não apenas entoava belos cânticos, mas ele profetizava ao povo através da sua música. E isso fez com que ele ganhasse um destaque muito especial em Israel. A primeira vez que Asaf vai aparecer na história bíblica foi quando Davi, ele após reinar ali em Hebrom, e após ele começar a reinar em Jerusalém, então ele vai e ordena que seja trazida de volta para a casa do Senhor, para Jerusalém, a Arca da Aliança, que havia sido sequestrada pelos filisteus, e até então estava na casa de alguns homens, que não tinham o mesmo comprometimento com o que tinha o rei. E nós vamos ver que naquele momento em que Davi ele está trazendo a arca, da primeira vez ele fracassa, porque ele vai tentar trazer a arca ao seu jeito, ao seu modo, com carros novos. E no entanto não se atenta ao fato de que a arca precisaria ser transportada pelos coraitas no lombo. E com isso, os bois ameaçam ali a tropeçar. Uzá tenta colocar a mão para segurar a arca, e no que ele tenta colocar a mão, ele é fulminado. A arca então vai para a casa de Obed-edom, e lá fica durante alguns meses, até que Davi entende que agora, para trazer a arca, precisaria trazer não a maneira dele, segundo o carro novo, mas ele deveria trazer a arca, que era o símbolo da presença de Deus, sobre os lombos dos sacerdotes. E nesse momento em que ele está trazendo a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que havia louvores, havia cântico, a Bíblia diz que o povo jubilava, que os sacerdotes a cada 7 passos, eles ministravam sacrifícios a Deus. E é nesse momento que aparece o nosso personagem, Asaf, que havia sido instituído por Davi para ser apenas um dos coristas que ministrariam aquele louvor. Mas na hora em que ele está trazendo a arca da aliança, a alegria com que ele fazia aquilo, o prazer com que ele ministrava aquele serviço perante o Senhor, perante o rei, perante todo o povo, fez com que ele ganhasse um destaque tão grande, que Davi pega de um simples corista, nomeia ele chefe dos músicos. Porque Asaf aprendeu, como nenhum outro naquele momento, a valorizar a presença de Deus durante o culto. A Bíblia diz que Davi então ele traz a arca da aliança, coloca numa tenda ao lado do seu palácio. E um dia Davi estava lá olhando para aquela pequena tenda, aonde Asaf e outros músicos
cantavam ali, quando era ainda ele apenas jovem. E ele então decide, ele fala o seguinte: olha, eu habito em palácios de alvenaria e a tenda do Senhor habita em cabanas. Vou fazer isso, vou construir um templo, uma casa de adoração, uma casa segundo o modelo do tabernáculo que Deus orientou a Moisés fazer, para que a arca do Senhor seja ali depositada. A Bíblia diz que Deus chega para Davi e fala o seguinte: olha, eu não te pedi nada, eu não te pedi que construísse uma casa para mim. O tempo todo em que eu peregrinei junto com vocês no deserto, eu habitei em cabanas e nunca precisei que alguém me edificasse uma casa, porque habitaria o Senhor em casas ou em templos feitos por mãos humanas. Mas a Bíblia diz que Deus se alegrou tanto da iniciativa de Davi, que ele falou o seguinte: olha, eu vou investir nesse projeto, eu vou investir nessa sua ideia. Só que o problema é que Deus chega para Davi e fala o seguinte: todavia, você não poderá me edificar uma casa, porque você é um homem sanguinário, as suas mãos estão sujas de sangue, e a casa que haverá de ser edificada, o seu filho a edificará. Asaf, ele então, por causa dessa restrição com que Davi teve de edificar a casa do Senhor, ele continuou ainda fazendo o seu serviço na pequena tenda. Ele continuou ainda, porque Davi, ele pegou, organizou os cantores, dividiu por turma, instituiu ali os ofícios sacerdotais, a ministração, fez todo o parâmetro, tudo aquilo que precisava ser feito para que fosse ministrado no templo. Só que por causa dessa restrição, o tempo foi passando. Asaf começou o seu ministério com seus 30 anos de idade. E ali, ele ainda estava vivendo aquele período do auge da sua força, do auge da sua energia, do seu vigor. E aonde ele comprou a ideia de Davi, de um dia poder ministrar no santuário de Deus que haveria de ser edificado. Só que por causa da restrição de Davi, o tempo foi passando, e o tempo de ministério de Asaf também foi se findando. Porque os levitas, eles tinham uma obrigação, porque eles tinham um tempo de carência para efeito de exercício no tabernáculo. Eles começavam o seu ministério aos 30, mas aos 50, eles tinham que dar a vez para outros. E Asaf, ele foi amadurecendo aquilo, com a ideia de um dia ministrar no templo, mas no entanto, por causa dos pecados de Davi, ele não pôde ministrar no templo do Senhor durante o período dos seus 20 anos de ministério. E aí, aonde nós vamos ver essa frustração de Asaf. Porque entre o início do ministério de Asaf, no trazer a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém, e até a edificação do santuário, passaram-se cerca de 31 anos. E Asaf só tinha 20 anos de carência. Davi morre. Salomão, seu filho, agora assume. 4 anos se passam até Salomão começar a edificar o templo. 7 anos se passam até que Salomão termina a construção do templo. E é nesse período, entre a promessa de um dia adorar no santuário e a inauguração do templo, que Asaf vai passar pelo seu maior drama, o seu maior dilema, a sua maior frustração, de não ver os seus sonhos realizados, de não ter a oportunidade
de um dia estar ministrando no templo, no santuário, na casa do Senhor. Quando ele encerra ali o seu ministério, como de costume se passava a partir dos 50 anos de idade, e ele vai para casa e deixa de exercer ali o ofício no tabernáculo, ele vai entrar agora numa fossa espiritual, emocional tão profunda, que nós vamos ver que parece não ser o mesmo Asaf, o mesmo ministro de louvor, que durante cerca de 20 anos esteve à frente do ofício, do canto do templo, do tabernáculo, enquanto esperava a promessa da edificação do templo se realizar. E aí, ele vai passar por um momento tão ruim, e depois que ele supera esse momento, é que ele vai escrever o Salmo de número 73. Porque nesse momento em que ele escreve o Salmo de número 73, ele escreve sobre o que viveu, não mais sobre o que ele estava vivendo. Ele escreve sobre o que passou. E o momento em que ele passou, retratado aqui no Salmo 73, retrata a vida de muitos de nós, que muitas vezes não vemos a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, no nosso tempo. E a Bíblia diz que quando a bênção é demorada, quando a promessa é adiada, o nosso coração adoece. E quantos não são as vezes que nós estamos à semelhança de Asaf, vivendo esse drama de não ver aquilo que Deus prometeu se cumprindo no tempo da nossa vida. E aí eu quero que você volte os seus olhos ao Salmo de número 73, para que nós possamos discorrer ele aqui e analisar como que estava o coração de Asaf durante esse período em que ele entrega ali a sua mitra sacerdotal até o momento da inauguração do templo. O versículo de número 1, ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf, ele começa esse salmo com uma afirmação de que ele só confirmaria depois de passar por tudo aquilo que ele passou, que vai ser narrado, descrito nos versículos a seguir. Porque quando ele começa o salmo dizendo assim: bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, aí no versículo 2 ele diz assim: mas quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Asaf está dizendo o seguinte: olha, Deus é bom, Deus ele é fiel para com aqueles que são limpos de coração, mas quanto a mim, quase eu me desviei, faltou pouco para eu abandonar os caminhos do Senhor. Essa declaração de Asaf, onde ele diz assim, faltou pouco, significa que ele teve a um passo de chutar o balde, a um passo de sair da presença de Deus, a um passo de se apostatar da fé, a um passo de abandonar tudo aquilo que ele amava, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que durante a vida dele mais ele havia se dedicado, havia se empenhado. Ele está dizendo assim, foi por um triz, faltou isso aqui, um passo mais adiante eu estava fora, um passo a mais no caminho que eu estava trilhando me conduziria para fora da presença do Senhor. Ele diz assim, faltou pouco. E aí no versículo de número 3, ele vai dizer o porquê que ele chegou quase a esse ponto de se desviar.
Quando ele diz assim, porque eu tinha inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios, isso causou inveja no meu coração. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque não é um neófito na fé que está falando. Não é um filisteu, um amorreu, um cananita quem está falando. Quem está rasgando o seu coração aqui no Salmo de número 73 é Asaf, um ministro do tabernáculo, um chefe dos músicos, um profeta, um tangedor, um adorador a Deus por excelência. Alguém que durante um período de tempo desempenhou um papel super importante na vida e na adoração do seu povo. É Asaf quem está dizendo aqui que por pouco, por muito pouco, ele não se desviou da presença do Senhor. Ele estava ali no santuário, ele estava ali no templo, no tabernáculo, na tenda, ministrando ali os cultos, adorando, cantando louvores, fazendo ali o seu papel, desempenhando ali a sua profissão de fé. Mas no entanto o seu coração estava tão tomado pela inveja daqueles que estão lá fora, que ele estava dizendo assim, eu estava dentro, mas eu estava quase já fora. Em Asaf, nós vamos aprender que um verdadeiro adorador não é aquele que nunca se abala, mas aquele que mesmo abalado, ele continua adorando. Ele continua comprometido com aquilo que ele foi designado por Deus para fazer. Ele no Salmo 73, ele rasga ali o seu coração diante de Deus, ele tira ali a sua máscara de religiosidade, e ele vai aprender a duras realidades, que nem sempre a fidelidade será recompensada com facilidades nesse presente século. Ele vai ter que aprender, pela dura realidade da vida que ele vivia, que a adoração é um compromisso e não um contrato de benefícios para com Deus. Ou seja, você não pode adorar a Deus por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é. E Asaf, ele vai ter que aprender isso, porque enquanto ele não aprendia, enquanto ele não tinha ainda aprendido, ele dizia o seguinte: quase que os meus pés tropeçaram e faltou pouco para eu sair da presença do Senhor, porque eu tinha inveja dos ímpios, eu tinha inveja dos soberbos, eu tinha inveja dos homens sanguinários, eu sofria com o bem deles, e enquanto eu olhava para a minha volta, eu tirava o meu foco de Deus. E aí quando ele começa a olhar à sua volta e contemplar a prosperidade dos ímpios, observe aí o que ele diz no versículo de número 4, aonde ele vai declarar o porquê que ele tinha inveja dos ímpios. Diz aí no versículo 4: não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Asaf está dizendo o seguinte: olha, os ímpios, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que blasfemam de Deus, eles até na morte, eles estão tranquilos, eles não sofrem, não sentem dor, não ficam padecendo de uma enfermidade até morrer, vivem glamorosamente e se vão sem nenhum tipo de sofrimento. Asaf está dizendo, não há apertos na sua morte, nem no momento de partir, eles sofrem. O versículo 5, ele vai dizer, eles não se acham em trabalhos como a gente, nem são afligidos como os demais homens. Ou seja, Asaf está dizendo, olha, eles não vivem de trabalhos forçados. Enquanto nós temos uma escala de 6:1, aqueles que muitas vezes são ímpios, que não creem em Deus, eles trabalham muito menos e ganham muito mais. Era esse o conflito de Asaf.
Por que que eu tenho que trabalhar tanto, enquanto o ímpio praticamente não trabalha e ganha muito? Por que que o justo padece, enquanto o ímpio enriquece? Os ímpios, eles não estão envolvidos com trabalhos forçados como os justos. Eles não estão super atarefados. E quando Asaf vê isso, ele questiona a justiça de Deus. Por que que o justo padece enquanto o ímpio enriquece? Por que que o justo sofre enquanto aquele que não teme a Deus vive regaladamente? Por que que o Filho de Deus passa por apertos, privações, provações, enquanto o filho do diabo, ele vive uma vida esplêndida, glamourosa? Esse questionamento de Asaf, muitas vezes é o nosso questionamento. Porque ele vai falar acerca dos soberbos, acerca dos ímpios. Olha aí o que diz o versículo 6: pelo que a soberba os cerca como um colar, e veste-se de violência como um manto. Asaf está dizendo, o orgulho lhes é carregado à volta do pescoço, e eles se vestem de violência. Ou seja, eles dizem assim, eles usam como um adorno nas suas vestimentas a truculência, a opressão, a malignidade, e mesmo assim prosperam. E mesmo assim tudo dá certo para eles. Ninguém os detém. Pelo contrário, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles oprimem o povo e mesmo assim se safam. E ao contemplar isso, Asaf ele vai entrando num estado de depressão profunda, numa crise existencial, aonde ele começa a questionar a justiça de Deus e dizer, se Deus é bom, por que que nós, seus servos, não vivemos o bem? Se Deus é bom, por que Ele favorece o pecador, enquanto aquele que vive, tenta viver uma vida santa, justa, vive padecendo? O versículo 7 ele vai dizer, os seus olhos deles estão inchados de gordura, superabundam em imaginações do seu coração. Asaf está dizendo, olha só, eles são perversos, vivem fazendo esquemas de corrupção e traição, e vivem bem com isso. Ele aplicando para os nossos dias, a frustração de Asaf reflete muitas vezes o nosso sentimento de frustração em relação a Deus, em relação àquele quem não serve a Deus. Pois fazendo bem, sendo honesto, cumprindo a nossa carga horária, nós vivemos em aperto. E o filho do cão, que vive dissolutamente, sendo falso, traidor, mentiroso, conspirador, ele recebe todo o bem dessa terra. Fala sério, irmãos. Não nos causa uma grande indignação quando vemos como que os menos privilegiados são tratados em relação àqueles que são mais afortunados? Não te causa nenhum tipo de indignação ver um Supremo Tribunal Federal condenando uma dona de casa que pichou uma estátua com batom a 14 anos de reclusão, e ver bandidos sendo soltos e ainda assumindo cargos públicos? Não te causa indignação ver que por tão pouco uma pessoa menos favorável, ela sofre uma grande pena, enquanto que outros que roubam milhões, que fraudam o INSS, que fraudam a máquina pública, que vivem de corrupção, estão andando às soltas e desdenhando o povo? Isso é um desatino, um disparate. O descaso em que a justiça favorece o ímpio, favorece o corrupto, favorece o pecador, e muitas das vezes suprime e oprime o pobre trabalhador. Isso causa uma grande indignação. Não nos causa uma grande indignação ver um carro de luxo na nossa frente,
que o valor é muito maior do que o valor da nossa casa, como a imagem de um adesivo no porta-mala do Zé Pilintra, ainda é escrito ali, amigo do Zé, enquanto você está andando no seu carrinho popular, parcelado ali em 60 vezes, com dificuldade para pagar. Não nos causa um certo desconforto com tudo isso? E o pior, muitas vezes está escrito no nosso carro, foi Deus que nos deu. Asaf, ele experimentou isso. Esse sentimento de indignação, de ver o ímpio prosperando e ele não. De ver o pecador se dando bem e ele se dando mal. Ele diz no versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ou seja, eles são corruptos, e da opressão eles falam arrogantemente, ou seja, eles fazem o mal, e contam isso como vantagem. Eles falam da opressão que fazem, do mal que fazem aos pobres, do mal que ele causa ao povo, ao necessitado, ao menos favorecido, e ainda falam isso com arrogância. Gente que diz, olha, fraudei mesmo, roubei mesmo, mandei prender e foi preso mesmo. E eles falam isso com total arrogância, como se a vida do outro não fosse tão valiosa como a dele. Porque acha que tem dinheiro, pode tudo. Porque acha que tem poder, pode sobre a vida do outro, que não tem os mesmos favores, os mesmos privilégios que ele. Asaf está olhando isso no seu tempo e ele está ficando como eu e você, frustrado. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O salmista vai dizer, até quando, Senhor, não operarás? Até quando, Senhor, não se levantará para poder vingar o seu povo? Abacuque passou por esse mesmo sentimento de frustração. Por que o Senhor me faz ver a violência, enquanto te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Por que o Senhor permite que o mal prevaleça sobre o bem, enquanto o justo sofre, o ímpio vive regaladamente? Olha o que Asaf fala acerca dos ímpios, versículo 9, eles erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Ele está dizendo o seguinte, olha, os ímpios blasfemam contra Deus, e Deus nada lhes faz. Os ímpios, eles blasfemam, falam mal de Deus, e Deus nada lhes faz. Eles erguem a sua boca contra os céus. Asaf está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor não precisa que ninguém te defenda, mas o Senhor vai ficar deixando isso barato? O Senhor não vai se levantar do seu trono para tomar alguma iniciativa, para poder tomar alguma atitude, para poder mostrar que o Senhor é Deus? Eles erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles mandam e desmandam em todos os lugares, dominando os menos favorecidos, exercendo autoridade com prepotência, com arrogância, com dominação, e Deus nada faz. E sabe o que é pior? Olha o que diz aí o versículo de número 10. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas do copo cheio lhe espremem. Sabe o que Asaf está falando? Sabe, eles são o que são, e o povo
ainda se volta para eles. As pessoas normais os bajulam, os admiram, parafraseando, os seguem nas redes sociais, os acompanham, enquanto eles estão dando festas de orgias, fazendo tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que Deus condena. Muitos estão ainda batendo palmas para eles, seguindo eles, ouvindo tudo aquilo que eles falam, dando moral para quem é imoral. E olha, o grande problema hoje da nossa sociedade, que talvez seja o mesmo problema da sociedade no tempo de Asaf, é dar moral para quem não tem compromisso com Deus. Às vezes você entra lá na rede social e aparece uma sugestão de um famoso adúltero, blasfemo, imoral, filho do diabo, e aí aparece ali embaixo para você, olha, fulano de tal, seu amigo, segue. Eu não consigo entender como que tem gente que fica dando moral para pessoas de baixa moral, gente que não acrescenta nada na sua vida, mas que são admirados como ídolos de futebol, como atrizes e atores de novelas, de música secular. Asaf está dizendo, olha, o sistema alimenta estas pessoas e o enriquece, enquanto eles continuam explorando, crescendo, cada vez mais à custa daqueles que os continuam admirando. Você acha que algum artista tem compromisso com o pobre? Você acha que na época das eleições, quando você vê aquele monte de gente vendidas pela lei Rouanet ou outros benefícios que são favorecidos pelo governo, você acha que eles querem o seu bem, o nosso bem? Não. Eles estão ali por si mesmo e se aproveitando muitas vezes da ingenuidade de pessoas que os admiram, os consideram, os seguem, enquanto eles estão nem aí para vocês. Asaf está dizendo, olha, e mesmo assim o ímpio, sendo quem é, o povo volta, lhes enche o copo d'água, lhes servem. Versículo 11, Asaf vai dizer como eles se relacionam com Deus, e dizem, será que Deus sabe? Há conhecimento no Altíssimo? Asaf está dizendo, esses ímpios, eles são incrédulos, são ateus, ou se não são ateus, no mínimo vive como se Deus não existisse, no mínimo vive como se Deus não tivesse nenhum tipo de compromisso com aquilo que eles fazem. Ora, Asaf vai dizer no versículo 12, assim são os ímpios, todavia, estão sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. A conclusão de Asaf é, eles são ímpios, mas eles vivem em segurança, e se tornam cada vez mais ricos. Quanto mais têm, mais eles querem ter, e se precisar, eles tiram de quem não tem, apenas para satisfazer uma mera ganância de ter pelo ter. São opressores, licenciosos, mentirosos, gananciosos, inescrupulosos, e ainda assim as suas riquezas aumentam, enquanto o servo de Deus vive em constante necessidade. Esse era o motivo da crise de Asaf, porque ele olha para o ímpio e vê abundância, e ele olha para si e vê escassez. Ele olha para o ímpio
e vê que ele tem saúde, ele olha para ele e vê que ele está carregado de doenças. Ele olha para o ímpio e vê que seus filhos estudam nas melhores escolas, desde o maternal até a faculdade. E ele olha para os seus filhos e vê-se em constante dificuldade todo ano para conseguir matrícula num colégio público. Ele olha para o ímpio e vê que ele tem o melhor plano de saúde. Ele olha para si e vê que ele precisa enfrentar filas quilométricas do SUS para conseguir um simples atendimento. O drama de Asaf é o meu drama, é o seu drama, é o nosso drama. E é por causa disso que ele se sente frustrado com Deus. É por causa disso que ele vai abrir o seu coração aqui no Salmo 73 e dizer o porquê que ele estava a ponto de se desviar. Olha o que diz o versículo 14: porque todo dia eu tenho sido afligido e castigado toda manhã. Asaf está dizendo: olha, eu que sirvo a Deus em santidade, que sou dizimista mesmo dentro da minha limitação, que frequento todas as reuniões da igreja, parafraseando, que pago o preço, que oro, que busco, que tento viver uma vida santa, ainda assim, a cada manhã é um novo problema. Todo dia eu preciso matar um leão para poder sobreviver. E não é assim? Quantos de nós às vezes já não questionamos Deus? Deus, para que tanto problema? Para que tanta dificuldade? Para que tanta opressão, privação, provação? Por que, Senhor Deus, a cada manhã é sempre um problema novo? É sempre uma dificuldade nova. Quando a gente consegue sair de um problema e a gente acha que as coisas vão começar a clarear, vem a vida e nos prega uma peça e nos decepciona de novo. E nós ficamos como Ruth, como Noemi, que é relatado no livro de Ruth. Saiu de Belém de Judá porque havia fome na sua cidade, foi peregrinar em Moabe. E lá morre marido, morre filhos, e ela volta desamparada, com a mão na frente e outra atrás. E quando lhe dizem, não é esta Noemi, que significa graça, agraciada, ela diz assim: não me chameis mais Noemi, mas chame Mara, porque o Senhor defragou a sua ira sobre mim, as flechas do Todo-Poderoso me atingiram, o Senhor fez com que eu viesse amargar a minha vida. E quantas vezes nós não estamos assim? Estamos na igreja, mas no entanto, só você e eu sabemos aquilo que passamos, aquilo que sofremos, aquilo que vivemos. Porque muitas vezes estamos igual a Asaf, no altar do Senhor, ministrando ali o culto, ministrando ali a adoração, ou o nosso serviço, a qual fazemos na casa do Senhor. Mas no entanto, aqui por dentro, a gente sabe o quanto a gente sofre, o quanto a gente padece, o quanto a gente precisa muitas vezes de uma palavra amiga, e tudo que nos vem é mais trabalho, é mais cobrança, é mais aperto, é mais situação. Asaf vai dizer no versículo de número 15, assim: se eu dissesse, também falaria eu assim, eis que eu ofenderia a geração dos seus filhos. Asaf está falando o seguinte: olha, eu poderia fazer igual eles fazem, eu poderia falar o que eles falam, eu poderia agir como eles agem, com opressão, com ganância, com mentira, com desonestidade, com tramóia, com corrupção, com traição, para poder ver se eu me desse bem. Mas no entanto isso não resolveria o problema, porque se eu pensasse e falasse assim, eu trairia a geração dos seus filhos. Asaf está dizendo: isso não é um problema só meu, mas é um problema crônico,
dos outros que, assim como eu, padecem as mesmas necessidades. Ele está dizendo, ele está reclamando, ele está dizendo: essa não é a minha causa apenas, mas essa é a causa de todos os servos de Deus, que padecem juntamente comigo. E se ainda que eu fizesse como os ímpios fazem, e desse certo, e prosperasse, isso apenas confirmaria uma coisa que eu já tenho observado: que os ímpios prosperam, enquanto os justos padecem. Asaf está falando: olha, se eu fizesse como eles fazem, poderia dar certo. Isso seria pior ainda, porque confirmaria a minha tese de que o justo parece que veio ao mundo para sofrer, e os ímpios para serem abençoados por Deus. Qual a conclusão que Asaf vai chegar? Olha aí no versículo de número 13. Ele diz assim: na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf, ele começa a questionar se vale a pena servir a Deus, se vale a pena pagar preço de uma vida santa, se vale a pena fazer tudo aquilo que ele fazia, se ele continua padecendo necessidade. Ele está se rasgando diante de Deus e falando: Senhor, será que vale a pena? Ou se é perda de tempo tudo aquilo que eu tenho feito? Será que não é perda de tempo eu vim para a igreja todo domingo no culto à noite, quando eu poderia estar na balada? Ou numa festa de aniversário com a minha família? Será que vale a pena eu vir às quartas-feiras na reunião de estudo bíblico? Ou no domingo pela manhã na reunião de oração? Será que vale a pena eu trabalhar no projeto social da igreja? Será que vale a pena, moça, você guardar a sua santidade e uma vida casta diante de Deus, esperar pelo casamento, enquanto as suas colegas vivem aprontando e muitas vezes se dando bem? Será que vale a pena, rapaz, você se guardar para o casamento, para que você possa honrar a Deus através da sua atitude, enquanto todos os amigos da sua idade já foram para lá de Bagdá, fazendo tudo aquilo que podiam, curtindo a juventude, curtindo a vida, enquanto você optou por viver uma vida santa? Será que vale a pena? Asaf está começando a questionar a sua vida diante de Deus, e ele vai dizer: em vão eu tenho me purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. E essa crise de identidade, ela vai reverberar em muitos servos de Deus, não somente na história bíblica, mas também em toda a história do cristianismo. Por que que o justo padece enquanto o ímpio enriquece? Malaquias capítulo de número 3, versículos 12 e 13. Os israelitas no tempo do profeta Malaquias, eles começaram a questionar isso também diante de Deus. E o Senhor vai falar através do profeta para o seu povo dizendo o seguinte: vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. O povo do tempo de Malaquias, ele estava entrando na mesma crise de identidade espiritual que Asaf. Será que vale a pena? A crise de Asaf, ela foi tão profunda e angustiante, que ele escreve no Salmo de número 77, versículo 2, aonde ele diz assim, que ele declara que a sua alma vivia em angústias, que ele buscava Deus, mas não encontrava respostas para o seu dilema, e por causa disso, ele recusava-se a ser consolado. E quando se lembrava de Deus,
ele ficava ainda mais indignado, com raiva do Senhor. E a Bíblia diz que por causa das suas muitas queixas, ele vinha adoecer. Ele perdera o sono e ficou tão perturbado que nem conseguia falar. O estado emocional que Asaf vivenciou foi tal, onde a angústia dele era tão profunda, que o seu corpo começou a adoecer. Olha aí no versículo de número 21 e vê o que está escrito. Assim, o meu coração azedou, sinto picadas nos meus rins. Asaf, ele ficou tão azedo, sua vida se tornou tão ruim e amarga, que ele já não tinha mais prazer em viver. E não somente o grande desgosto que ele começou a sofrer, dores nos seus rins começaram a latejar. Quem aqui já teve algum tipo de crise renal? Ou algum problema? A minha esposa, ela é especialista, catedrática em pedra nos rins. Pensa você experimentar isso o dia todo, todos os dias, constantemente, picadas, fisgadas nos seus rins, como se muitas pedras estivessem ali dentro, e você não aguenta de dor. Vez por outras, uma dessas vai para o canal da urina, e você sofre dores latejantes ao tentar urinar. Asaf está dizendo, olha só, eu estou sofrendo, o meu coração se azedou e o meu corpo adoeceu. Muitas vezes, nós estamos à semelhança de Asaf, sofrendo com doenças psicossomáticas, doenças somadas ao nosso corpo pela nossa psique, por causa da nossa angústia do coração, por causa da aflição da nossa alma, por causa das nossas maneiras com as quais nós levamos a vida, e isso nos leva a um estado de sofrimento tal, de angústia tal, que o nosso corpo começa a reverberar em doenças. Não somente isso, olha o que diz o versículo 22. Assim, eu me embruteci, era como um animal perante ti. É isso que está escrito aí? Asaf vai dizer, olha, no dia da minha angústia o meu coração se azedou, os meus rins empedraram e gritaram de dor, mas não somente isso, eu me tornei ignorante, bruto, ríspido, reativo, igual um animal. Pensa num cavalo dando coice. Lembrou de alguém? Síndrome de Asaf. Pessoas tão amarguradas de espírito, que elas fazem tão mal a ela, que começam também a fazer mal aos outros. Pessoas cuja vida maltratou tanto, que a pessoa ficou insensível, ignorante, desumanizada nos seus relacionamentos. Pessoas as quais a sua esposa não suporta, seus filhos não suportam, seus amigos não suportam, nem o cachorro suporta, de tão azedo que fica por causa da vida. Síndrome de Asaf. Catuca o irmão que está do seu lado e diga para ele, esse pode ser você. Cuidado com a síndrome de Asaf. Cuidado com a síndrome de Asaf. Deixa eu correr aqui. Como Deus vai tratar o seu servo? Porque ele escreveu isso que ele passou, mas passou. Isso quer dizer que ele foi tratado por Deus. Sabe como Deus tratou Asaf? Você vê em algum momento Deus falando aqui?
Às vezes, sabe como que Deus responde às nossas questões, às nossas demandas, os nossos dilemas? Silêncio. O silêncio de Deus é pedagógico. Asaf está gritando, Asaf está sofrendo, Asaf está resmungando, Asaf está perturbado, tentando entender o porquê que a vida lhe dá tantos limões. E aí ele diz no versículo 16: quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado, porque Deus não lhe dava a resposta. Deus não respondeu a Asaf. Sabe por quê? Deus, Ele não sofre com as nossas queixas. Deus, Ele não sofre com os nossos dilemas. Deus, Ele não sofre com os nossos dramas que nós fazemos em relação à vida. Deus, Ele não sofre com a nossa perspectiva errada acerca daquilo que acontece conosco. Isso não atinge o Senhor. Deus está muito acima disso. Asaf está gritando, está chorando, está resmungando, está reclamando, está murmurando, e Deus está calado. E lidar com a pedagogia do silêncio de Deus é uma das dinâmicas mais difíceis que o crente tem que enfrentar na sua vida, porque ele clama a Deus e Deus não responde. Não é que ele não ouça, ele não responde, mas até o silêncio de Deus é resposta, porque a Bíblia diz que quando Deus está em silêncio, significa que Ele está trabalhando. Asaf não entendeu o porquê que ele estava passando pelo aquilo que ele passou, e quando ele clamou ao Senhor, Deus não lhe respondeu nada, mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando, porque enquanto Asaf estava em conflito, estava no auge da sua crise emocional e espiritual, pensando em chutar o balde, pensando em largar tudo e viver no mundão, fazer o que os ímpios faziam. Enquanto isso, o templo estava sendo construído. Enquanto Asaf estava reclamando, o templo estava sendo edificado. Enquanto Asaf estava murmurando, Salomão estava construindo o templo que Davi foi proibido de construir. E quando Salomão termina o templo, e Asaf frustrado que estava, porque o seu tempo de ministrar no santuário havia acabado, Deus orienta Salomão a buscar não os novos levitas, mas a trazer para a inauguração do templo os levitas que ministravam o canto no tempo do seu pai Davi. Olha o que diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: quando os levitas, isso na época da inauguração do templo, Salomão inaugura o templo, traz a arca da aliança, a mesma arca diante da qual Asaf ele cantava quando foi trazida da casa de Obed-edom para Jerusalém. Quando Salomão traz a arca da aliança, ele ordena então que os ministros de louvor começassem a cantar ao Senhor. E aí quando chega no versículo 12, o capítulo 5 do segundo livro das Crônicas, vai dizer assim: e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, seus filhos e seus irmãos vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúde e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes tocando trombetas. Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir a uma única voz, bendizendo e louvando o Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas, com símbolos e outros instrumentos de músicos para bendizerem o Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A Bíblia diz: então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor.
E o versículo 14 diz assim: e eles não podiam, os sacerdotes, manter-se de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Asaf estava lá no seu cantinho, moído, triste, sofrendo, deprimido, reclamando da vida, pensando em desviar. E Deus estava trabalhando através da vida de Salomão para a construção do templo. E quando Salomão vai fazer a inauguração, Asaf sabia que ele não participaria mais. Mas no entanto Salomão vai lá e chama: Asaf, você não teve oportunidade de ministrar no santuário, no templo do meu pai, mas na inauguração do templo, eu quero você aqui, fazendo aquilo que um dia você fez diante da Arca da Aliança, quando meu pai a trazia de Obed e Edom para Jerusalém. Eu quero que com aquela mesma dinâmica que você tinha, de quando você tinha 30 anos de idade, saltando, pulando, cantando louvores a Deus diante da arca, você faça isso na inauguração. Foi por isso que ele diz aqui no versículo de número 17, que foi o último versículo que nós lemos, quando ele chega toda aquela frustração, todas aquelas queixas dele, e ele diz que isso durou até que ele entrou no templo. Porque aí quando ele entrou no templo, gente, ele se colocou de novo diante da Arca da Aliança, e ele começou a cantar, e ele começou a salmodiar e dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E ali os seus filhos à sua volta, participando com ele da mesma sintonia, uniformemente cantando, de maneira que uma única voz se ouvia a todos que estavam ali à sua volta. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles não podiam ficar de pé, por causa da glória do Senhor que encheu a casa. Naquele dia da inauguração, a glória de Deus foi tanta, ou seja, o Espírito Santo de Deus, manifestado ali através da nuvem de fumaça, ele encheu o templo com a glória do Senhor, que Asaf sentiu o seu corpo, sua alma e todo o seu ser tomado por uma presença tão maravilhosa. Houve uma efusão de alegria espiritual na presença de Deus naquele dia, porque enquanto ele cantava, as pessoas caíam, não conseguiam ficar em pé, por causa que o peso da glória de Deus estava sobre os seus lombos. Novamente, o Espírito Santo se derramou de uma maneira tão grande ali, através da manifestação da nuvem, na presença de Deus. E aí que Asaf grita aquilo que ele falou no versículo 17 do Salmo 73: agora eu entendi. Quando eu entrei no templo, no santuário de Deus, então ele diz: agora eu entendi. Agora eu entendi. E o que Asaf entendeu? Ele entendeu que os ímpios prosperam, mas não há segurança nas suas riquezas. Versículo de número 18. Asaf entendeu que o mal cai sobre eles, sobre os ímpios, e o terror lhes acomete, mas eles não têm a quem recorrer, porque eles não têm Deus. Asaf entendeu que a aparência é como um sonho, que quando se acorda, acaba. Ele diz isso no versículo 20. Olha, quando você para de olhar para a grama do seu vizinho, que é mais verde do que a sua, quando você para de olhar para a vida dos outros pela janela do Instagram, quando você para de comparar o que os outros têm com aquilo que a você falta, quando você coloca os seus olhos em Deus, você consegue enxergar que a vida é muito mais do que meras aparências. Que o motivo da inveja que muitas vezes nós nutrimos na vida dos outros não faz sentido nenhum. Asaf diz: são meras aparências. É como um sonho que quando se acorda se acaba. Já sonhou um sonho maravilhoso, aonde você imaginava que era realidade, aonde você meio que sentia e não queria que aquilo nunca acabasse, e aí de repente, pum, você acorda,
já era, acabou. Asaf está falando o seguinte: a aparência dos ímpios é semelhante assim. Você consegue enxergar quando você para de olhar para a vida dos outros, para a riqueza dos outros, para aquilo que os outros têm, e começa a olhar para si mesmo e para Deus. Você consegue ver que ser é melhor do que ter. Você consegue enxergar que quando tudo que você tem na vida é Deus, Deus é tudo que você precisa, e isso te basta. Você começa a entender que não há nada mais importante do que estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os músicos a subirem a plataforma, que nós vamos encerrar. Observe você, que não é o mundo à nossa volta que muda, mas é a nossa perspectiva em relação ao mundo. Na presença de Deus é o lugar onde a nossa alma encontra respostas que o mundo não pode dar. O mundo não pode saciar a sua sede espiritual, a sua fome espiritual. O mundo não pode preencher o vazio que só Deus pode preencher no seu coração. Drogas, bebidas, baladas, noitadas, farras, festas, nada disso preenche o vazio que só Deus pode preencher. E quando Asaf entra no templo e vê a glória de Deus manifestada, ele ressignifica o seu conceito sobre o que é prosperidade. Prosperidade não é ter o seu nome na calçada da fama. Prosperidade não é você ter mais de 100 mil seguidores no Instagram. Prosperidade não é você ter uma conta abastada, farta, que lhe proporciona uma falsa segurança. Prosperidade é você ter o seu nome arrolado no livro da vida. Prosperidade é você ter a presença de Deus na sua vida. Prosperidade é você saber e entender que o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanecerá para sempre, porque ele tem um céu de glória ali esperando. Isso é o verdadeiro sentido de alegria. E é o que Asaf vai descobrir, aonde ele diz no versículo 23, acompanha aí: todavia, eu estou sempre contigo. Asaf está dizendo: olha, a sua presença me basta. Tu me seguras na minha mão e me sustenta com a mão direita. Asaf que falou: quase me desviei. Ele está dizendo aqui: olha, eu só não caí porque o Senhor me sustentou. No versículo de número 24, ele diz assim: guia-me pelo teu conselho, e depois me recebes na glória. Asaf está dizendo o seguinte: eu vou basear a minha vida agora pela tua direção, e não pela minha visão, até o dia em que eu for recebido por ti no céu de glória. E aí eu te convido a ficar de pé. Versículo 25. Ele ainda vai dizer: quem mais tenho eu no céu, além de ti? E na terra, nada mais desejo, além de ti. Quando você ama Deus intensamente, todas as demais coisas passam a ser triviais e insignificantes para você. Seus planos, seus sonhos, seus projetos de vida começam a perder o sentido, porque Deus passa a ser a sua prioridade.
Asaf, ele era da tribo de Levi, ele não tinha como a sua tribo termos em Israel propriedade, ele estava exclusivamente para o serviço do templo. E aí ele declarou: Senhor, eu não tenho ninguém no céu além de ti, e não há nada mais na terra que eu deseje mais do que a ti. Você consegue fazer essa declaração para Deus? Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Depois da experiência do templo, Asaf descobre que não é o sucesso que define um servo de Deus, que não é a prosperidade que mede a sua fidelidade, mas é a presença que define o verdadeiro servo de Deus. O versículo 26 ele vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do coração e a minha porção para sempre. Asaf entendeu: olha, ainda que aqui eu padeça, ainda que aqui eu pereça, ainda que aqui eu não cresça e eu não receba tudo aquilo que eu gostaria de ter, todavia o meu coração se fortalece em Deus, porque Deus é a minha porção. E aí agora eu encerro. Romanos 8, 16, 17, 18 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque eu estou bem certo de que as aflições do tempo presente não se compararão com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios 4, 16 a 18: por isso não desfalecemos, irmãos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior se renova dia após dia, dia após dia. O nosso homem interior somos renovados diante de Deus. Porque ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Tira os seus olhos daqui da terra, coloque os seus olhos no céu. Tira os seus olhos das coisas materiais, coloque os seus olhos nas coisas espirituais. E aí, o versículo 27 ele vai dizer: os que se alongam de ti perecerão, e tu tens destruído todos os que estão apostatando e se desviam de ti. Asaf está reconhecendo: eu quase caí, mas o Senhor me sustentou. Mas se eu houvesse me desviado, eu pereceria e seria destruído. Cuidado com o seu coração. Que pode ter alguém aqui nessa noite que, a semelhança de Asaf, entrou aqui e está falando: talvez, já basta, eu não aguento mais servir a Deus assim. Chega de sofrer. Inútil é servir a Deus e guardar a minha vida em santidade, se eu não desfruto do bem que essa terra pode me favorecer. Eu quero lhe dizer que não existe bem maior do que o nosso Deus. Não existe nada melhor do que o nosso Deus. E Asaf aprendeu isso no versículo 28, ele diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, porque a minha confiança está no Senhor, para anunciar as suas obras. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para todos aqueles que têm um coração limpo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez Deus tenha te dado a oportunidade de você vir aqui a essa casa essa noite, para ouvir essa curta mensagem, para te dizer o seguinte: olha,
pelo caminho que você tem andado, isso pode te levar para distante do Senhor. Talvez um passo a mais, 2 passos a mais, seja um momento irremediável para você voltar. Porque foi isso que Asaf disse: quase, por pouco não me desviei. E talvez Deus esteja dizendo para você: olha, se você andar por esse caminho, você vai acabar se afastando de mim. Mas nessa noite Deus te convida a voltar de novo para a presença dEle. Bom é estar perto de Deus. Curve sua cabeça e feche os olhos. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Querido Deus e Pai amado, eu quero te louvar nessa hora, Senhor Deus, porque bom é estar na tua presença. Bom, Senhor Deus, é celebrar, Senhor Deus, o teu santo nome. Bom, Senhor Deus, é entrar aqui e sentir a presença do meigo, doce e amado Espírito Santo. Deus, eu não conheço a vida dos meus irmãos aqui nesta hora, mas eu bem conheço o Deus a qual eu sirvo. Um Deus de graça, um Deus de misericórdia e também um Deus de renovo. Senhor Deus, se outrora alguém aqui nessa noite, cabisbaixo, pensando em chutar o balde, pensando em abandonar a sua casa, pensando em largar tudo de mão, Senhor Deus, por causa das aflições, das privações e provações a qual ele tem passado, eu quero lhe pedir: renova a força desse crente aqui nessa noite, renova as forças dele nesse momento aqui nessa hora. Vai ao encontro dele, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus. Fortalece o seu coração, anima, Senhor Deus, a sua alma, restaura o seu ânimo, Senhor Deus, e coloca ele novamente de pé. Mostra a ele, Senhor Deus, que não existe outro lugar melhor de estar senão na sua presença, Senhor Deus, porque na sua presença há fartura de alegria. Na sua presença, Senhor Deus, nós encontramos renovo espiritual. Na sua presença nós nos fortalecemos. Na sua presença, Senhor Deus, nós somos edificados. Na sua presença nós somos renovados. Na sua presença nós somos avivados. Na sua presença nós somos restaurados. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus, restaura agora. Restaura agora em nome de Jesus. Restaura agora em nome de Jesus essa vida, Senhor Deus. Dá a ela, Senhor Deus, vigor e novamente um sentido para viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crer e recebe, aplauda o nome do Senhor. E vamos de louvor nessa hora em nome de Jesus. Pastor Márcio.